galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Hoje eu tô aqui com o Daniel. Ei, Daniel, tudo bom? Nessa aula de hoje, ele vai me ajudar a falar para vocês sobre a estrutura da Terra, continuando trabalhando esse tema tão importante do nosso sexto ano. Então, vamos lá. Essa aula, vocês encontram ela, no caderno pedagógico do currículo regional, de Minas Gerais, e ela é dedicada ao sexto ano. Nós iremos, então, trabalhar a habilidade de identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da parte mais interna até a parte mais externa, que é a atmosfera, e suas principais características. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre várias dessas camadas. Nós vimos toda a composição da atmosfera, quais são as camadas que formam essa atmosfera, do que o ar é composto. Nós fizemos algumas aulas falando sobre esses temas. Se você ainda não viu, corre lá nos nossos canais de comunicação para poder ver essas aulas e conseguir entender um pouco mais todo o conteúdo sobre a estrutura da Terra. Então, além da camada atmosfera, nós vimos também na nossa última aula sobre as camadas internas da Terra, que foi então dividida em crosta terrestre, que é a camada mais superior, Nós temos o manto, que está logo abaixo da crosta terrestre, e no interno, na parte interna da Terra, nós vamos ter, então, o núcleo, que tem altas temperaturas, chegando o núcleo central, porque nós temos o interno e o externo, a temperaturas que chegam parecidas com a temperatura do Sol, a 6.000 graus Celsius, mais ou menos, Então, nessa aula nós iremos trabalhar essa estrutura da Terra, focando um pouco mais na questão da biosfera. Vocês vão entender melhor o que é a biosfera, quais são as camadas que compõem ela e o que quer dizer biosfera. Já pararam para pensar nisso? O nome, gente, dentro da ciência diz muita coisa, Então, tem relação. Bio quer dizer vida. Esfera, as camadas que formam a Terra. Dentro da geografia, das ciências naturais de uma forma geral, nós temos que esferas são camadas. Então, a biosfera é a camada na qual nós temos vida. Então, todos os seres vivos estão concentrados dentro dessa camada. Então, vamos pensar, Vou começar essa aula com alguns questionamentos. Você aí de casa, sabe me dizer, aqui na Terra, quais são os domínios, que se encontram os seres vivos? Nós temos 3 grandes domínios, das árqueas, das bactérias e dos eucariontes. Esses grandes domínios vão dar origem aos reinos. Nós temos reino vegetal, reino animal, reino fungi, reino protista, reino monera. Então, nós temos diferentes reinos que vão originar todos os seres vivos que compõem o planeta Terra. Então, quais são esses domínios? Árquea, o domínio das bactérias e o domínio dos eucariontes. Nos eucariontes, nós vamos ter a concentração dos reinos grandes, como o reino animal e o reino vegetal, assim como o fungi e o protista, que vão ter as suas células, que é a unidade básica mais completa, mais complexa também. Bom, outra perguntinha aí para vocês começarem a se questionar. Como os seres vivos dependem da camada que forma a atmosfera? Então, como que isso acontece? Essa interação, essa relação, existe uma relação? Como que ela acontece? Ao longo dessa aula nós iremos então trabalhar esses questionamentos que eu fiz aqui para vocês. Então, eu trouxe um conceito básico de biosfera. O que é? É a camada da vida. O nome dela já diz, vida, bio, esfera, camada. Então, é um conjunto de todas as regiões do planeta na qual é possível existir vida. E existe vida em todas as esferas, que nós temos aqui. Compreende a biosfera, as florestas, os campos, os desertos, os oceanos,
rios e lagos. Ah, professora, mas na água também faz parte aí dessa biosfera? Faz muito, né? A hidrosfera é uma das esferas, é uma das camadas que compõem a biosfera. E hidro, o nome que já diz, como eu disse para vocês, nas ciências, o nome diz muito sobre a informação que aquilo quer dizer. Então, hidro vem de água, esfera, camada. Então, é uma camada na qual nós temos água. E aqui a gente inclui rios, lagos, oceanos e por aí vai. Nós temos a outra camada que é a litosfera. Essa camada, nós vimos ela um pouco mais detalhada quando nós trabalhamos a parte interna da Terra. Nós vimos que a superfície forma a crosta, tem o manto logo abaixo, o interior formando o núcleo. Isso é a litosfera. E lito, gente, vem de rocha. Então, é uma camada rochosa. O nome também nos informando o que quer dizer litosfera. Por fim, a gente já falou dessa camada também, que é a atmosfera. Então, nós vamos relembrar nessa aula quais são os gases que compõem a atmosfera e qual a relação que ela tem com a biosfera num todo, né? Existe relação entre uma e outra? Existe relação entre a litosfera e a atmosfera ou vice-versa? Então, ao longo dessa aula, nós iremos perceber quais são essas relações. Então, temos aqui, ó, só para exemplificar para vocês, a atmosfera sendo composta pelos gases que compõem o ar, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, que vão ser os gases em maior concentração na atmosfera essa que está aqui e a gente consegue respirar e obter o oxigênio através dessa camada, na qual nós temos esse contato. A litosfera, que é a parte rochosa, onde nós vamos encontrar as cadeias montanhosas, o solo na qual a gente pisa, todo formado por rochas e minerais. E a parte da hidrosfera, na qual temos a formação, né, da vida através da água. E vamos pensar aqui uma coisa também, quando a gente fala de hidrosfera, nosso planeta, quando a gente vê ele, eu não tive essa oportunidade, nem sei se um dia eu terei de visitar o espaço e ver o planeta Terra por lá, mas em alguns vídeos a gente consegue ver essa imagem, né? Porque existem satélites e porque algumas pessoas já foram lá visitar o espaço e a Lua. E aí a gente vê que boa parte do planeta Terra é azul. E é azul por quê? Porque tem água. É mais de 70% formado por água. O seu corpo, o meu corpo, o corpo dos seres vivos é composto de água, como outros compostos químicos que vão dar origem a esse corpo. Mas nós temos uma concentração muito alta disso aqui, ó, de água, dentro do planeta Terra, e inclusive de você, porque você faz parte da biosfera. Nós somos reino animal, nós pertencemos a este reino e fazemos então parte da biosfera. Então, a hidrosfera, pessoal, ela vai ser composta por todas as águas que estão no planeta Terra, em todos os estados físicos da matéria. Quais são esses estados? Vamos relembrar aqui. Nós temos, né, o estado de vapor, aqui as nuvens, né? A água está condensada, formando as nuvens. Essa água que está lá condensada, formando as nuvens, ela se precipita e aí cai em forma de chuva, né? Ela caindo na terra novamente, ela vai preencher rios, lagoas, vai cair no oceano, parte dela vai cair sobre o solo e ela vai ser então infiltrada, né? O solo vai absorver essa água, formando os canais por baixo da superfície rochosa, muitas vezes do solo, dos minerais, da terra e etc. Então, essa água, quando ela fica na terra, em um certo momento, ela vai evaporar. Quando ela evapora, ela volta aqui, ó, para o estado de nuvem, fazendo novamente um ciclo. Então, fica
forma o ciclo hidrológico da água. Então, toda a água que compõe o planeta Terra vai formar a hidrosfera, essa camada composta por todos os tipos de água, incluindo a água salgada, que é a água dos oceanos e mares, as águas doces, que são... O oceano, gente, compreende boa parte da água do planeta Terra, mais de 90%. Então, a água doce é a menor concentração que nós temos. Por isso é tão importante a gente poupar a água para a gente beber, porque é muito complicado dessalinizar a água para a gente conseguir utilizá-la para beber, para se alimentar de forma geral, a lavar os nossos alimentos. Então, a água doce, ela é em menor quantidade no planeta Terra. A gente precisa economizar justamente para a gente sempre ter. A água salgada em uma quantidade muito maior. Mas, de uma forma geral, ocorre um ciclo na qual uma vai passar de um estado para outro, né? A água vai passar de vários estados da matéria. Vapor, que é a forma gasosa, o líquido, e nós temos o estado sólido, que é a formação das geleiras, que eu ainda não tinha citado aqui para vocês. A gente tem água em estado sólido, formando gelo, as geleiras, principalmente nos polos extremos do planeta Terra. A outra camada que eu gostaria de falar para vocês é a litosfera. Essa camada, nós falamos um pouco mais em detalhes sobre ela quando nós vimos as camadas internas, né? A crosta terrestre, o manto, o núcleo, formando então as partes internas da Terra. Então, essa camada é a parte sólida, enquanto a hidrosfera, né, pode estar tanto sólido quanto líquido e gasoso. Aqui nós vamos ter em estado sólido, mas podemos alcançar e ter também o estado líquido por meio do magma formado no manto abaixo das rochas que compõem aqui essa camada superficial da Terra, né? Então, nós vamos ter na litosfera as rochas e o solo. Então, vai ter toda a parte que a gente consegue pisar, né? É a camada chamada de litosfera. E, por fim, a terceira camada, que nós já tivemos aula também sobre ela, que é a camada chamada atmosfera. Ela é dividida em 5 regiões. A troposfera, que é a primeira camada, né, que temos acesso aqui na Terra, então a camada na qual a gente está respirando esse ar é a troposfera, onde tem uma concentração muito alta de oxigênio, de nitrogênio, principalmente nitrogênio, tá? E o gás carbônico. A segunda, acima da troposfera, é a estratosfera. Acima dela nós temos a mesosfera, que é uma camada mais fria, de temperaturas mais frias, a termosfera, que já é uma camada que chega a temperaturas mais altas, e por fim a exosfera, que é uma camada que nós não temos um limite muito certo dela, porque ela acaba, né, vai diminuindo a concentração desses gases e ela tem o contato com o espaço sideral. Então a gente não tem um limite certinho de cada camada dessa aqui não. Mas nós conseguimos medir através da concentração dos gases que estão nessas camadas, a quantidade de nitrogênio, de oxigênio, de gás carbônico presente nessas camadas vai diminuindo à medida que eu vou subindo lá para o espaço. E elas vão ter tamanhos diferentes também, de acordo com a quantidade de gases que eu encontro nessas camadas. Bom, vamos então para uma pergunta para vocês pensarem junto comigo. Qual a relação entre a atmosfera e a biosfera? Eu tenho uma relação? Existe essa relação? Pense aí com calma em casa. Existe relação biosfera e atmosfera? Bom, pessoal, com relação aos seres vivos, né, nós não conseguimos viver sem essas camadas da atmosfera que eu mostrei aqui para vocês. Essa camada é a que nos fornece o oxigênio e
na qual nós liberamos o gás carbônico, que não pode ficar no nosso organismo. Então, todos os seres vivos, eles interagem com litosfera, hidrosfera e atmosfera, tá? Principalmente litosfera e a atmosfera, na qual nós temos todos os seres vivos habitando a Terra e interagindo com a atmosfera, principalmente absorvendo e liberando esses gases que pertencem à atmosfera. Então, sim, existe uma relação e essa relação está ligada com os seres vivos, né? Os seres que aqui habitam. Outra perguntinha. Existiria biosfera sem atmosfera? Pensei com calma. A gente conseguiria viver se a gente não tivesse o oxigênio, o nitrogênio ou o gás carbônico aqui no planeta Terra? Lembrando que o gás carbônico é extremamente importante para as plantas realizarem fotossíntese, que é um processo que elas fazem, na qual elas absorvem o gás carbônico, por meio da luz e água, elas conseguem transformar aquilo em alimento e ainda libera para a gente o oxigênio. Olha que fantástico, esse é um processo maravilhoso. Eu queria fazer fotossíntese, mas ainda não descobriram como. Enfim, nós temos, né, biosfera sem atmosfera? Não, gente, não tem como. A atmosfera fornece para a gente os gases que são essenciais para a vida. O oxigênio é essencial para a vida. Você conseguiria viver sem oxigênio? Não consegue. Você morreria se você não tivesse oxigênio. Ah, professora, mas tem oxigênio na água? Tem. Os animais aquáticos utilizam o oxigênio por meio da respiração braquial, por meio do oxigênio dissolvido na água. Então, sim, nós temos oxigênio lá e nós temos oxigênio aqui na atmosfera. Então, nós não conseguiríamos ter biosfera, ou seja, vida, se não tivéssemos a atmosfera. As camadas que formam essa camada composta de vários gases. Então, sem ela, não existiria vida nenhuma no planeta Terra. Sem contar da proteção dos raios ultravioletas que ela fornece, né? Então, ela protege os seres vivos dos raios, da incidência dos raios solares. Dentre outras, né? Nós temos várias funções aí da camada atmosfera. Mais uma atividade para vocês fazerem junto aqui comigo. Essa questão está pedindo para assinalar a alternativa que representa uma afirmativa correta, contendo uma relação entre elementos da biosfera e da atmosfera. Então, na letra A aqui, os animais e as plantas que vivem em determinada região se relacionam apenas com a biosfera? Eu acabei de falar isso, né? Não, ele relaciona com a biosfera e com a atmosfera, os gases que a gente está respirando. Então, não tem como nós não fazermos essa associação. As plantas e os animais que fazem parte da biosfera dependem dos gases da atmosfera para sobreviver? Achamos a nossa resposta. Vamos só confirmar se as outras respostas aqui não estão corretas ou se elas estão. Letra C, as plantas dependem apenas do solo para viver? Eu falei para vocês, pouquinho atrás aqui da aula, elas precisam do gás carbônico. Esse gás é fundamental para elas fazerem fotossíntese, produzir o alimento delas e ainda liberar oxigênio para a gente. Maravilhoso? As plantas são independentes da atmosfera porque não respiram? Não, elas fazem o processo de fotossíntese. Então, ocorre um processo de respiração, transpiração da planta. Ok? Uma outra questão. A teoria da tectônica de placas explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera, sendo incorreto afirmar que, letra A, a litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre e é segmentada em placas que flutuam em várias direções sobre o manto. A litosfera, gente, não é rígida, tá ok? Começando por aí. B, o movimento das placas pode ser convergente ou divergente. A questão A está certa, tá? A gente está procurando a questão incorreta. Ela é sim a camada rígida por cima porque ela forma a crosta. Embaixo que tem um manto que não é rígido. Mas esse manto, ele vai ter movimentos de convergência e divergência. Isso vocês vão ver um pouco melhor quando a gente estiver falando sobre as placas tectônicas.
A tectônica é responsável por fenômenos como formação de cadeias montanhosas? Sim, as placas tectônicas, elas são responsáveis por formar cadeias montanhosas, como por exemplo os Alpes, ok? Letra D, as placas continentais e oceânicas possuem semelhante composição mineralógica básica? Não, as placas oceânicas e terrestres não possuem a mesma composição. Tem diferença entre os minerais que compõem essas rochas, as rochas e os minerais que compõem essas duas crosstas. Bom, pessoal, ficamos por aqui então com essa aula. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!